Então, continuando, meninos, nós vamos para a segunda parte de análise sintática. Nós já falamos sobre os tipos de sujeito, então vamos continuar agora falando sobre transitividade verbal ou predicação verbal. A predicação verbal, transitividade verbal, é o modo pelo qual os verbos formam o predicado, ou seja, se eles exigem ou não complemento. Eles podem ser, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação, certo? Então, nós podemos ter os verbos de ação, que serão os transitivos e intransitivos, e de ligação. Os verbos que indicam ação, são os transitivos e intransitivos. É um exemplo aqui, ó. Maísa apresentou o programa. Maísa apresentou o programa. Ela praticou a ação de apresentar o programa. Ou verbo de ligação, quando ele exprime estado ou mudança de estado. Érica é magra. Observem nesse caso que aqui nós não temos ação sendo praticada ou sofrida. Então, os verbos eles serão transitivos quando eles tiverem um sentido incompleto, ou seja, exigir um complemento. Quando em um discurso, em uma fala, em uma frase, eu chegar em determinado verbo e eu ter a necessidade, a necessidade existir de continuar, ou seja, de complementar o sentido do verbo. Para esse verbo, nós vamos falar que ele é um verbo transitivo. Ele pode ser direto quando eu não precisar de preposição. A pergunta vai ser o que ou quem. Fiz a tarefa. Fiz o que? A tarefa. Notem que esse verbo aqui, o verbo fazer, está conjugado, fiz, ele exige complemento. Fiz o que? Por isso que ele é verbo transitivo direto. Não precisa de preposição. Olhem aqui, ó. Comprei o material. Comprei o quê? Isso significa que quando se compra, compra-se obrigatoriamente algo. Quem compra, compra alguma coisa. A minha pergunta para o verbo é o que ou quem. Por isso que ele é transitivo direto. Ou seja, ele se junta ao meu objeto, ao meu complemento, sem a necessidade de preposição. Já o transitivo indireto, esse vem acompanhado de uma preposição obrigatória. Por isso que eu vou ter aqui o meu objeto indireto. Olha só, os filhos devem obedecer aos pais. Quem obedece, obedece a alguém. Os filhos devem obedecer a quem? Notem que eu tenho uma preposição obrigatória, a preposição a. Então, meninos, quando eu em um discurso, utilizar o meu verbo e esse verbo necessitar de complemento, e para eu juntar o meu verbo a esse complemento, eu usar a preposição, ele está sendo ligado indiretamente através da preposição. As preposições nós já estudamos no início do ano, certo? Então, qualquer preposição, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, e, enfim, precisa de verbo transitivo indireto, certo? Nós temos também os verbos que exigem dupla transitividade. Olha só, verbo transitivo direto e indireto. É aquele que vem acompanhado de um objeto sem preposição e de um objeto com preposição. Exemplo, o jornal dedicou uma página ao episódio. O jornal dedicou o quê? Uma página. A quem? Ao episódio. Note que aqui nós temos um verbo transitivo direto e indireto. Um objeto direto e um objeto indireto. Inicialmente ele ligou sem o uso da preposição, ligou diretamente, e depois necessitei da preposição, indiretamente. Por isso que ele é verbo transitivo direto e indireto.
E nós temos ainda o verbo intransitivo. É o verbo de sentido completo, que não exige complemento. Ele não exige. A criança dorme. Não preciso de fazer nenhum tipo de complemento. Notem que esse in aqui quer dizer não. Ele é o contrário. Ele não precisa de complemento. Lembrem desse in. Não precisa de complemento. Eu posso até acrescentar alguma coisa aqui, mas isso não vai ser complemento, vai ser adjunto. Nós já falamos sobre isso. Posso falar criança dorme na cama cedo, esse na cama e esse cedo não é complemento, e sim adjunto. Os verbos de ligação são os verbos que exprimem estado ou mudança de estado. Eles ligam o sujeito ao predicativo do sujeito. A criança é o meu sujeito, feliz é o meu predicativo do sujeito e o verbo de ligação está aqui no meio, exercendo a função de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, ok? Para ele ser verbo de ligação, ele tem que ligar sujeito ao predicativo do sujeito. Por exemplo, se eu falar a criança está em casa não é predicativo do sujeito, e sim adjunto. Então, eu não posso dizer que esse verbo é verbo de ligação. Ok? Muito cuidado com isso. O menino parece triste. Mesma coisa. O menino é um sujeito. Triste é uma característica, né, uma qualidade, um estado. Ele parece triste. Verbo de ligação. Alguns verbos de ligação nós temos aqui. Ó. Ser, estar, permanecer, ficar, tornar. Enfim. Aqui nós temos o predicativo, ele faz parte do predicado, funciona como núcleo de um predicado nominal, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e a sua função é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. Olha aqui, ó, a Terra é redonda. Redonda é o meu predicativo do sujeito, está dando uma característica ao sujeito. O aluno caminha distraído. O aluno caminha distraído, esse distraído aqui está ligando ao sujeito. Ok? Já o predicativo do objeto, a informação ele é característica ao objeto. Aqui, ó. O juiz julgou o réu. O juiz é o meu sujeito. Ele julgou o quê? Aqui nesse caso é quem, né? Continua verbo transitivo direto. O juiz julgou quem? O réu. Não temos preposição. Mas quem é que é culpado aqui? É o meu sujeito ou o meu objeto? Nesse caso, vocês observarem, é o réu, o objeto. Por isso que nós temos, então, um predicativo do objeto. Ou seja, o juiz julgou o réu é culpado. Gosto dela alegre. Gosto de quem? Dela. Olha o de aqui, ó, como preposição. E ela fica alegre, ou ela está alegre. Quem é que está alegre? Eu ou ela? Ela, que é o meu objeto. Ok? Aí nós temos o predicado. É tudo aquilo que se informa a respeito do sujeito. E aí nós vamos observar o núcleo. O predicado verbal é quando o núcleo é um verbo, ou seja, esse verbo é um verbo de ação. O menino chegou ao colégio, o viajante caminhava pela estrada. Chegou e caminhava são verbos de ação. Por isso que ele é predicado verbal. Agora, quando o núcleo for um nome e o verbo for um verbo de ligação, eu vou dizer que esse predicado é um predicado nominal. O simulado está difícil. Notem que simulado aqui não praticou uma ação, é apenas o estado em que eu me refiro a este simulado. O jogador estava machucado, o estado em que o jogador estava. Não teve ação praticada aqui, certo? Então, por isso que o predicado é nominal. Já o predicado nominal, nós temos as duas situações. Olha aqui, ó. O menino chegou machucado ao colégio. O menino chegou, ele praticou a ação de chegar. E ele estava machucado. Notem que eu tenho duas, é como se eu tivesse duas frases. O menino chegou ao colégio e o menino estava machucado. Juntei as duas, o menino chegou machucado. Eu tenho um verbo de ação
e eu tenho aqui um predicativo do objeto, do sujeito, ok? Predicativo do sujeito. Os compradores consideram a proposta razoável. Os compradores consideram o quê? A proposta. Verbo transitivo direto. Só que essa proposta é razoável. Então, eu tenho um verbo de ação e um verbo de ligação escondido aqui, ó. A proposta é razoável. Ok? Certo? Aí nós temos os termos integrantes, que nós já acabamos falando lá quando nós estudamos verbo transitivo direto e indireto. Né? Ou seja, eles têm a função de integrar, de ligar, né, o sentido às informações. Olha aqui, ó, objeto direto e o objeto indireto. Esses dois são os termos integrantes que nós vamos estudar agora. Ó, objeto direto e objeto indireto. O objeto direto vai ser a resposta do meu verbo transitivo direto. E o objeto indireto vai ser a resposta do meu verbo transitivo indireto. Olha aqui, ó. Objeto direto, complemento que se liga a um verbo sem preposição. Solto a voz. Solto o quê? A voz. Aqui é o meu objeto direto. Esse nas estradas aqui é adjunto. Se eu parar a frase aqui, ó, se eu parar a minha frase aqui, se eu eliminar isso aqui, eu não precisarei de continuar a minha frase, ok? Não precisarei de continuar a minha frase. Eu posso chegar até aqui, solto a voz. Nas estradas não tem necessidade. Então, o que é o objeto direto aqui? O meu objeto direto é a voz. Ok? Já o objeto indireto, ele vai precisar de preposição. Então, é a minha resposta. O país necessita de investimento. O país necessita de quê? De investimento. Nesse caso aqui, isso aqui é o meu objeto indireto. Sempre a resposta. Objeto direto, resposta do verbo transitivo direto. Objeto indireto, resposta do verbo transitivo indireto. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Até mais.